A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus, hoje eu entro com um outro assunto bem interessante, dando continuidade a um vídeo que foi feito agora há pouco tempo, onde um irmão do Rio Grande do Sul, ele comenta algumas coisas assim que é um pouco por falta de entendimento da pessoa, né? Que é aquela história de confundir muitas coisas, ou seja, misturar muitas coisas. Um exemplo, esse irmão cita, ele é espírita, né? E como espírita ele cita algumas coisas do espiritismo kardecista, do meio gnóstico, e tem como tema central, ou melhor, tem como embasamento, né, central a Torá, né? E no fim acaba sendo aquela coisa assim, nem ele mesmo sabe o que é e o que não é, daí confunde a Bíblia com a Torá, que confunde com o Evangelho segundo o Espiritismo, que confunde com vários outros livros que não tem nada a ver. Então é aquilo assim. Mais uma vez eu volto a frisar aos irmãos, né, que durante muitos anos eu fui espírita, né? Estudei durante algum tempo pela FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, lá em São Paulo. Fui candomblessista desde criança até a fase adulta. Eu tenho há mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia, 8 para 9 anos que eu me desvinculei desse caminho. Eu era pai de santo, só relembrando, né? Fui pai de santo durante 11 anos, né? Para quem é candomblessista sabe do que eu estou falando. Eu fiz todas as obrigações que assim pediram lá, né? Foi quando o Senhor me tocou e me mostrou pela palavra que aquilo que eu estava fazendo era abominação aos olhos dele. Então houve a minha conversão, né? A minha conversão foi dentro da minha casa, sozinho, né? Onde eu buscava um caminho, né? E o Senhor me deu esse caminho graciosamente, ou seja, sem precisar fazer trabalho nenhum. O Espírito Santo me deu esse caminho. Então hoje eu digo assim, tem muitos irmãos que estão perdidos ainda dentro das suas lacunas, que eu posso dizer assim, que são lacunas, são espaços abertos, ou seja, espaços vazios, aqueles espaços que não se preenchem, né, de forma alguma. Por mais que se procure, acaba sempre ficando no vazio, né? E o que é esse vazio? É a falta de Deus em seu coração, ou é a falta do Espírito Santo, ou é a falta de uma vida cristã. Mas você pode olhar para mim e falar assim, não, mas eu sou cristão, eu faço caridade, eu estou sempre buscando, né, em Deus as coisas, eu falo de Deus. Meu amigo, falar de Deus, estar buscando as coisas de Deus, só tem um caminho, e é a palavra. Como esse irmão lá do Rio Grande do Sul, mas a Bíblia segundo e tal, porque não está bem certa. Eu digo, é um livro que tem mais de 3.000 anos, bem mais, levou 1.600 anos para ser compilada. É o livro mais lido no mundo.
Como é que ele pode ter algum erro? Ah, mas é segundo a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo tem as mesmas coisas? Não, tem poucas coisas do Novo Testamento. Daí esse amigo ainda falou, mas todo livro é segundo alguém. Exatamente, eu concordo com você. Esse livro aqui, a Bíblia, ela é segundo, sim, segundo uma pessoa, segundo Deus, né? Porque fora dele não existe outro. Ah, mas quem escreveu? Não, Deus ditou os 5 primeiros livros pessoalmente a Moisés. O Moisés fez o Pentateuco, mas o livro, a Bíblia, é um livro segundo o próprio Senhor. Então não é segundo a uma pessoa, segundo a um espírito, segundo a uma determinada facção ou uma determinada religião, né? Bom, vamos lá no comecinho, lá, vamos pegar lá em Tessalonicenses, segundo livro de Tessalonicenses lá, né? A segunda carta, né, aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 3 em diante, que diz assim: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, isso daqui de mais ou menos diz assim, que não é nem mais e nem menos, é na justa medida. Temendo Deus, né? Que o tentador viesse e nos tentasse, e o trabalho que se levantou dentro do evangelismo fosse em vão, fosse inútil. Porque o que acontece hoje, muita gente confunde a Bíblia com livros apócrifos, livros apóstatas, ou Bíblias, até mesmo Bíblias, que se pode dar esse nome, né? Que transmite a apostasia. Quais são esses livros que se chamam? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que é apóstata, né? Transmite uma apostasia. Por quê? O que é uma apostasia? É tudo aquilo que coloca Cristo em segundo plano. Por exemplo, o Espiritismo é uma religião apóstata, é uma seita apóstata. Por quê? Cristo está em segundo plano, porque Cristo não veio como o Salvador, Cristo não veio como aquele que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, né, mandou o seu único Filho para comprar os nossos pecados, para nos lavar com o sangue do Cordeiro, né? Isto é uma apostasia, ou seja, eles reconhecem o Cristo como um espírito evoluído que baixou o seu grau de evolução, ou seja, diminuiu a sua evolução, se é que pode ser dito assim, e reencarnou aqui na Terra. Bom, mas meu filho, meus irmãos, como que pode ser isso? Então Cristo, na realidade, era apenas um homem evoluído. Se nós pegarmos lá no início, né,
em Gênesis, nós vamos ver o que Deus falou: façamos. Ele não disse eu vou fazer. E esse façamos nos remete ao quê? Que havia mais de uma pessoa. Ou melhor, na conjugação havia mais de uma pessoa. Ou seja, esse façamos lembra mais pessoas. Aí vamos entrar lá em Abraão, que quando Abraão dizimou, deu o seu dízimo, ele dizimou a quem? A Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Olha, busque e você vai ver. Melquisedeque era uma figuração de Jesus Cristo, porque não houve referências de Melquisedeque antes e nem depois. Ou seja, se fez homem, mais uma vez se veio à terra. Então, voltando lá para o Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos lá no capítulo 3, versículo 6, que diz assim: vós, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. E isso nos traz ainda a certeza de que a Bíblia é o único caminho. E quem fala e quem escreve é Paulo. E a inspiração de Paulo, vinda do Espírito Santo, vinda direto, nos traz isso e nos dá a clara certeza de que não existe uma outra fonte que revele Deus a não ser a Bíblia. Não existe outra fonte, não existe outro livro, não existe. Ah, mas a Bíblia é segundo alguém? É segundo a própria consciência de Deus. A Bíblia é segundo o próprio Deus. A Bíblia, a palavra é segundo Deus. A Bíblia não faz referência de um Deus, ela é a própria referência de Deus. A Bíblia, ela não menciona um Deus, mas ela são as palavras do próprio Deus. E ainda temos lá em primeira carta aos Tessalonicenses, né? Que eu estou pegando esporadicamente só para esclarecer e elucidar alguns irmãos. Diz assim, capítulo 5, versículo 1, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá,
dia do Senhor virá, como o ladrão de noite. No mundo secular nós temos tem-se um ditado, e a gente pega esse ditado por muitos, né? Que diz mais ou menos assim, né? O castigo vem a cavalo e vem de madrugada. Ou seja, nesse tempo todo, né, não adianta o que você fizer hoje, né? Até para mim isso é válido. Não adianta o que se faça, que esteja encoberto, será descoberto, será mostrado. O Senhor, Ele nos dá bem como virá, né? E Ele certamente virá em horas que você menos se preocupa. É onde Ele virá resgatar a noiva, tomar a sua igreja, e desta então, né, chegará todos os acontecimentos em que nós temos a consciência de que o Apocalipse, né, está sendo vivido hoje. Só que muitos verão, eu espero não ver, eu oro por isso. Vocês têm o merecimento, mas eu oro por isso. Aí nós temos lá também, no versículo 8, que diz assim, que esse versículo liga um outro livro, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, meus amigos, hoje eu digo a você que é espírita, que conhece pouco o caminho onde você está. Ah, mas eu sou espírita já 40 anos, pratico e conheço bem. Eu estou falando todo tipo de espírita, tá? Eu pratico e conheço muito bem os caminhos e tal, isso e aquilo. Meu amigo, eu tenho uma notícia para você que é abominada por Deus, e está na Bíblia, né? Necromancia. Necromancia seria a consulta aos mortos, a ciência que consulta os mortos. A necromancia é abominada por Deus. Ah, mas você pode falar assim, mas Saul, lá ele foi até a pitonisa e pediu a ela que evocasse o espírito de Samuel. Mas foi a Samuel que foi evocado? Mas Saul, na sua perturbação, porque ele estava perturbado mentalmente por alguns demônios esses que eu te dou o nome: ciúme, a inveja, a cobiça, enfim, que se tornam doenças. E esses demônios haviam tomado o coração dele, e ele, sem ter a resposta em Deus, buscou aquilo que ele mais abominava, que aquilo que já tinha sido dito, que era para ser, né, rechaçado dali, porque ali haviam povos incrédulos, povos idólatras, povos que idolatravam a demônios, que idolatravam a Baal, né? E ele acabou procurando uma sacerdotisa desses demônios,
onde ela fez a evocação.